ao participar da reunião com o relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, o senador Eduardo Girão apresentou uma cronologia da escalada da censura e da perseguição política no Brasil e mostrou como, além da Constituição brasileira, os pactos e tratados internacionais de direitos humanos vêm sendo sistematicamente violados no país pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e por seus aliados. O senador Eduardo Girão divulgou o vídeo de sua participação e disse: cronologia da censura. Apresentamos desde 2019 e a OEA só não apontará violações se não quiser. Levei uma Constituição do Brasil, li seus artigos claríssimos em favor do direito fundamental à liberdade de expressão e a presenteei ao Sr. Pedro Vaca, relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Também mencionei o Pacto de São José da Costa Rica, frontalmente violado pela ditadura da toga no Brasil, que já gerou em pleno século XXI milhares de presos políticos. O relator se mostrou surpreso quando apresentei uma pesquisa da Paraná Pesquisas que revela que 61% dos brasileiros têm medo de se expressar nas redes sociais por receio de retaliações. Esta é a primeira vez que Pedro Vaca visita o país e foi uma oportunidade única para relatar os inúmeros casos de violação à liberdade de expressão. A censura à revista Cruzoé desmontou a narrativa do STF de ontem, que alega que tudo começou com a revolta do 8 de janeiro. Os arbítrios que causaram o caos institucional e a insegurança jurídica, que infelizmente dominam o país, começaram bem antes, por aqueles que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição. E foi justamente em 2019, com a censura à revista Cruzoé, a partir da delação de Marcelo Odebrecht, que citava o então presidente do STF, ministro Toffoli. Também mencionei os abusos contra Daniel Silveira e a censura prévia do documentário do Brasil Paralelo sobre a tentativa de assassinato de Bolsonaro na eleição, além da proibição de associar Lula ao aborto, aos ditadores Ortega e Maduro, entre outros casos. Que a justiça e o bom senso triunfem em nossa nação. Jesus no comando, sempre. Paz e bem. O caso da censura à revista Cruzoé é emblemático por ter atingido o veículo da velha imprensa e por escancarar, desde a época, o caráter político dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. A matéria censurada foi prontamente republicada em outros veículos que não sofreram censura, pois são de extrema esquerda. Entretanto, veículos da imprensa conservadora independente, como a Folha Política, sofreram ações muito mais violentas do que a censura de um único artigo. A Folha Política teve sua sede invadida pela Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal apreendeu todos os equipamentos eletrônicos, inclusive de familiares dos sócios, em evidente tentativa de eliminar o veículo de comunicação por completo e desrespeitando garantias que protegem não apenas a imprensa, mas qualquer cidadão. Também houve operações contra outros veículos, como Terça Livre, comunicadores e ativistas, desde o início dos inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes. Em seu discurso, na reunião com a CIDH, o senador Girão apontou: é muito estranho não termos nessa sala aqui atrás a grande mídia brasileira acompanhando. Isso é sintomático porque nas redes sociais no Brasil nós estamos nos Trending Topics. Esse assunto que nós estamos aqui conversando, liberdade de expressão, censura, Daniel Silveira, está nos Trending Topics, nesse momento, sendo comentado pela população brasileira. O senador Eduardo Girão mencionou uma pesquisa que mostra que a maioria da população tem medo de se expressar nas redes sociais e afirmou: tem muita dor envolvida no que está acontecendo aqui e muitos brasileiros não confiam na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
justamente porque não é de hoje que a gente está denunciando. Já faz muitos anos que nós temos ido lá denunciar o que está acontecendo aqui. O senador diz ter confiança de que, após sua visita ao Brasil, o relator buscará conhecer os fatos e o presenteou com uma Constituição brasileira, apontando os artigos que garantem a plena liberdade de expressão no país. Girão disse: "Então eu quero lhe presentear com a Constituição, porque eu não sei se o senhor recebeu do STF este presente, mas ela está sendo violada dia sim, dia não, a partir da nossa Corte Suprema. Infelizmente, é o que a gente vê no Brasil. Eles que deveriam ser os primeiros a resguardar a Constituição brasileira." O senador Eduardo Girão desenhou para o relator: "Em pleno século XXI, nós temos milhares de presos políticos no Brasil. Seus advogados não têm acesso aos autos, eles não têm direito à defesa, ao contraditório. No início, até a PGR sem participar." Girão mencionou o caso de Daniel Silveira e pediu que ele seja ouvido, lembrando que, em pleno exercício do mandato parlamentar, Silveira foi preso por suas palavras. O senador explicou ainda que Daniel Silveira recebeu o perdão presidencial e esse perdão foi anulado pelo STF. O senador mencionou que a censura começou anos antes do 8 de janeiro e rebateu o ministro Luiz Roberto Barroso, mostrando ainda ao relator a atuação abertamente política do presidente do Supremo Tribunal Federal. O senador Eduardo Girão expôs a intensa e aberta censura que ocorreu durante a campanha eleitoral de 2022 e os meses que antecederam, quando a Folha Política e outros veículos tiveram toda a sua renda confiscada, e disse: "O que nós estamos vivendo no Brasil é algo surreal, que precisa de uma providência da OEA." Ele expôs o caso em que o STF proibiu o Senado de ouvir Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, preso político de Moraes, e disse: "Nós aprovamos o requerimento no Senado e não pudemos ouvir Felipe Martins no Senado da República do Brasil por proibição do Supremo Tribunal Federal." Então é isso que está acontecendo no Brasil: cooptação, bloqueio de um poder que não respeita os demais poderes e faz censura na nossa nação. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos, e o ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte, engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros das Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Em consequência da inércia do Senado, já houve centenas de apelos a cortes internacionais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já recebeu, nos últimos anos, centenas de denúncias de violações a direitos, em especial à liberdade de expressão, relacionados aos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. A comissão foi informada sobre os jornais estourados com equipamentos apreendidos, jornalistas perseguidos e presos. Foi informada sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens. Foi informada sobre a censura de meios de comunicação. Foi informada sobre a prisão do deputado Daniel Silveira e não se manifestou durante os meses em que o parlamentar ficou preso preventivamente por crime de opinião, nem após sua condenação por palavras em um vídeo.
Foi informada sobre a perseguição a jornalistas que são impedidos de exercer a profissão e têm bens e renda confiscados. Foi informada sobre os ativistas que passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia em Brasília, mesmo morando em outros estados. Foi informada sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Foi informada sobre a censura a parlamentares. Foi informada sobre as prisões em massa, confisco de propriedades e tribunais de exceção. Foi informada sobre a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, com um pedido de soltura que simplesmente não foi apreciado pelo ministro relator. Foi informada sobre muitos outros fatos. Há pelo menos 5 anos, há pedidos para que a comissão mande cessar os inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes. Em 2020, o ex-relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Edson Lanza, manifestou preocupação com a decisão de Alexandre de Moraes de censurar cidadãos nos inquéritos que conduz no Supremo Tribunal Federal. Lanza disse: acompanho com preocupação decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou fechar dezenas de contas em redes de ativistas e blogueiros por alegado discurso de ódio. Deve-se provar em cada caso que foi ultrapassado o limite da incitação à violência, conforme disposto no item 5 do artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Então, seja muito bem-vindo ao Brasil. Acredito que foi providencial essa sua vinda, nada acontece por acaso, mesmo com a interferência do governo brasileiro para ser adiado aquela nossa reunião em novembro. E eu refaço aqui o pedido da deputada Bia Kicis para que nós mantenhamos aquela agenda. Mas a sua vinda para cá, acredito que foi um tiro no pé naqueles que queriam, de uma certa forma, adiar, legitimar alguma coisa, porque o senhor está sentindo o que está acontecendo aqui no Brasil. O senhor está percebendo. É muito estranho não termos nessa sala aqui atrás a grande mídia brasileira acompanhando isso. É sintomático, porque nas redes sociais do Brasil nós estamos no Trend Topics, esse assunto que nós estamos aqui conversando, liberdade de expressão, censura, Daniel Silveira, que é o primeiro preso político depois da redemocratização do Brasil, está no Trend Topics, nesse momento sendo comentado pela população brasileira. E isso demonstra, numa pesquisa recente desse instituto, que é o Instituto Paraná Pesquisas, muito conceituado no Brasil, muito renomado,
que 61% dos brasileiros têm receio de serem punidos por falar ou escrever o que pensa nas redes sociais, punidos pelos poderosos de plantão que mandam e desmandam hoje no Brasil. Então, tem muita dor envolvida no que está acontecendo aqui, e muitos brasileiros não confiam na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, justamente porque não é de hoje que a gente está denunciando. Como falou Marcel e outros colegas aqui, já faz muitos anos que nós temos ido lá denunciar o que está acontecendo aqui. Esperamos que seja diferente e pedimos para que façam o seu trabalho, e eu particularmente confio que vai ter um desfecho diferente com tudo o que o senhor vai ouvir aqui. Quero lhe presentear com a Constituição do Brasil, a nossa Constituição, que tem aqui claramente, no artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Tá aqui. Quaisquer. Isso foi deixado muito claro, quaisquer. No artigo 220, nós temos claro a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado os dispositivos desta Constituição do Brasil. Então, eu quero lhe presentear porque não sei se o senhor recebeu do STF esse presente, mas ela está sendo violada dia sim, dia não, a partir da nossa Corte Suprema, infelizmente. É o que a gente vê no Brasil. Eles que deveriam ser os primeiros a resguardar essa Constituição brasileira. E eu digo para o senhor que em pleno século XXI nós temos milhares de presos políticos no Brasil hoje. Seus advogados sem acesso aos autos, eles sem direito à defesa, ao contraditório, no início até a PGR sem participar. Nós temos um preso político que era fundamental, eu peço autorização aqui dos colegas, se eles concordarem. Eu sei que o advogado dele vai ser ouvido, pelo que eu vi na imprensa, pelo senhor, mas o Daniel Silveira precisa ser ouvido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque ele era um deputado federal, tá certo? Que por suas palavras foi punido, preso, o processo de forma arbitrária. Teve um perdão presidencial, algo que é respeitado no mundo inteiro. Esse perdão presidencial, essa graça foi desrespeitada pela Suprema Corte. Para uns vale, para os progressistas, que se chama, mas para quem é de direita e conservador, esse perdão não está valendo no Brasil. E eu queria colocar para o senhor que tudo começou ali. Nessa matéria que eu quero entregar, a gente vai deixar o material todo guardado para o senhor, mas é fundamental que o senhor tenha o início desse processo todo, que foi a partir dessa revista respeitada, independente, que foi censurada em 2019. Muitos de nós estávamos entrando no Congresso Brasileiro e aí começou o caos institucional, a insegurança jurídica que vem acontecendo no Brasil muito antes de 8 de janeiro. 2019 nós começamos a ter censura. O Pacto São José da Costa Rica, eu não vou entregar porque nós estamos aqui por ele, está sendo violado no Brasil. Nós tivemos aqui, hoje, que o senhor teve ontem, o presidente da Suprema Corte do Brasil soltou essa pérola. Uma das pérolas, ele só fala em política no exterior. A gente não vê isso nos Estados Unidos, ministros da Suprema Corte dando entrevistas, falando fora dos autos, mas esse nosso ministro, ele soltou essa pérola num evento político da União Nacional dos Estudantes. Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós quem, cara pálida? Nós quem? Ele soltou isso no comício.
Essa foi a primeira, vamos dizer assim, censura prévia de um documentário que eu tenho conhecimento no país. Um documentário do Brasil Paralelo, que é um grupo de mídia independente, de streaming, o que tem por trás da tentativa de assassinato do candidato à presidência. Sem ver o material, sem assistir o documentário, isso foi censurado no Brasil. Eu entrei aqui, Pedro Vaca, uma das causas que eu sempre abracei antes de sonhar em ser político é a defesa da vida desde a concepção, contra o aborto. É o que é o primeiro direito da liberdade, o direito de nascer. Nós não podíamos falar, a campanha do então presidente Bolsonaro não poderia ligar o presidente Lula à defesa abortista do aborto, que ele sempre foi, o partido sempre tentou legalizar o aborto, o PL tradicional que durante 30 anos correu aqui, era do PT para legalizar o aborto. Não poderíamos relacionar o Lula a ditadores da Nicarágua, né, Daniel Ortega, da Venezuela, Maduro. Ele não poderia, a gente não poderia fazer isso. Então, para concluir, o que nós estamos vivendo no Brasil é algo surreal que precisa de uma providência da OEA. Eu vou encaminhar todos esses documentos aqui para o senhor e esse requerimento que o Senado fez na mesma esteira do que foi feito na Câmara dos Deputados para ouvir Felipe Martins, né, que era o secretário especial da Presidência para Assuntos Internacionais. Nós aprovamos o requerimento no Senado e não pudemos ouvir Felipe Martins no Senado da República do Brasil por proibição do Supremo Tribunal Federal. Então, é isso que está acontecendo no Brasil, uma cooptação, um bloqueio de um poder que não respeita os demais poderes e faz censura da nossa nação. Muito obrigado pela sua visita, seja sempre bem-vindo. Pessoal,